Da mesma forma que o André, eu sou muito feliz na profissão que eu tenho e eu gosto muito de fazer o que eu faço. E já tem muito tempo que eu estou nessa carreira, né? Bem mais de 30 anos. E apesar de ter sido, sempre feito um bom trabalho em outras abordagens, né? O EMDR chegou para mim como um fôlego novo mesmo, porque, de certa forma, eu tinha um pouco de frustração. Eu sentia que a gente podia ajudar mais a pessoa do que a, até então, né, de ensiná-la a tomar consciência e aprender a administrar as dificuldades, e tudo aquilo que era possível mudava, mas tinha umas questões que hoje eu sei que são os traumas, né, inconscientes, que não se desenvolviam e a pessoa estava sempre ainda reclamando das mesmas coisas. Então, e eu tinha também uma preocupação quando eu via o avanço da neurociência, e eu ficava um pouco preocupada se aonde que a psicologia iria fazer uma conexão, né, e deixar de ser tão filosófica, né, tão subjetiva. E o EMDR trouxe também essa conexão dessa visão de trabalhar com o cérebro, entender como os traumas ficam arquivados, né, nas redes de memória. E isso, para mim, foi uma perspectiva totalmente nova e eu fiquei muito mais empolgada, muito mais animada e passei a estudar como nunca, né? E a gostar cada vez mais de aprender e de trabalhar. E se eu fosse escolher aqui um caso para contar, eu pensei e não consegui me decidir, porque são tantos casos incríveis, né? Que com tanto sucesso que as pessoas ficam tão gratas e elas realmente veem uma mudança profunda, né, na vida delas em questões tão difíceis, né, que não se resolviam. Eu acho que eu prefiro compartilhar um pouquinho com vocês sobre o que o EMDR fez por mim mesma como paciente, né? Porque nós temos um slogan quase no EMDR, que é o EMDR mudou minha vida, né? E para mim isso é literal, mudou minha vida como profissional e mudou também minha vida pessoal. Porque eu sempre fui um profissional muito preocupado em... Eu sempre entendi que a terapia do terapeuta era fundamental para que o terapeuta tenha uma qualidade de trabalho e ele tenha capacidade de transitar mais, né, em questões mais variadas e questões mais difíceis no paciente. Então, eu sempre fiz terapia. E depois de 20 anos de terapia, eu julgava, né, que as minhas coisas estivessem relativamente organizadas e eu pensava que a maioria dos meus problemas estavam resolvidos e jamais eu imaginava que eu tivesse traumas. E quando eu comecei a trabalhar no EMDR algumas questões mais fisiológicas que eu considerava, né, como insônia, como uma dificuldade de usar uma roupa de gola alta, uma, uma dificuldade de ficar em ambiente fechado e de precisar de muita ventilação. E eu comecei a trabalhar essas questões, eu descobri que eu tinha traumas bem sérios, pré-verbais, né, lá no início da vida. Inclusive, eu reprocessei o meu nascimento, onde eu fiquei muito sufocada e depois eu fui checar isso e realmente foi um parto muito difícil e eu provavelmente nasci com o cordão travando o meu pescoço. E depois desse reprocessamento, né, hoje eu posso usar roupas com gola alta, eu posso andar viajar mais confortavelmente de avião, e também eu tive uma grande surpresa depois desse reprocessamento,
quando eu comecei a experimentar uma sensação que a princípio era bem esquisita para mim, era diferente do que eu sentia antes, e que depois de um tempo eu identifiquei que aquilo era quietude, era tranquilidade, era calma, né. Eu nasci ansiosa, então eu não conhecia outro estado, e para mim o estado ansioso de viver com frio na barriga e apreensiva era normal, né. E depois que eu saí desse estado, eu descobri como é bom não ter ansiedade, né, como é bom a gente ficar relaxado, tranquilo e poder, realmente descansar, né, desarmar. Então isso não tem preço. E a gente escuta isso também, né, dos pacientes, o quanto eles não estão impressionados com a mudança tão profunda que esse trabalho com o reprocessamento dos traumas traz para a pessoa, né. Então, isso eu acho que é um pouquinho do que eu poderia compartilhar com vocês.